Voltei a desenhar depois de mais de 5 anos. Uia, nice! Não conseguindo nem boneco de palito, estou focando em estudar sua perspectiva faz um mês. Focar tanto assim em um assunto é bom? Olha, depende muito de como que você gosta de estudar. Se você fica frustrado estudando perspectiva, não é tão divertido, tá? Mas, se você não se sente frustrado estudando um assunto só, vai fundo. Eu normalmente falo a respeito disso, né? Tem dois tipos de alunos. Tem o pessoal que gosta de focar num assunto só durante muito tempo e pega a perspectiva e vai ficar 3 meses só em perspectiva. E aí pega anatomia, vai ficar 3 meses só em anatomia. E tem o pessoal que prefere fazer vários estudos pequenos. E aí, tipo, segunda-feira é o dia da anatomia, terça-feira é o tipo da perspectiva, quarta-feira é o dia da cor. Então, os dois jeitos dão certo, os dois jeitos dão resultado. Se você não tá frustrado, se não tá cansando, vai fundo que vai dar certo. Sula, vi um cara falando sobre perspectiva. Ele disse que muitas vezes era ensinado de forma errada. Ele falou sobre o correto ser uma perspectiva não linear. Poderia explicar o porquê disso? Sim. Perspectiva linear é quando você pega e... Quando a gente pega e a gente tem... Vamos lá. Isso aqui, ó. Deixa eu botar o cinza para vocês. Perspectiva linear é quando a gente tem todos os ângulos retinhos, todos os pontos de fuga retinhos e eles se... Nada disso aqui tá distorcido. Tudo isso aqui são linhas retas, tá? Isso é perspectiva linear. Qual a treta? A gente não percebe o mundo desse jeito. Os nossos olhos são redondos. As lentes das câmeras são redondas. A gente percebe as coisas através de lentes. E as lentes têm distorção, tá? Então, quando você vai fazer um desenho, isso aqui é uma versão muito extrema disso que eu vou mostrar agora, mas é como se você fosse pegar a gente vai fazer a mesma caixa e ela vai ter agora, uma leve curvatura. Isso aqui tá bem exagerada a curvatura, tá, galera? É só pra mostrar mesmo. Então, quando a pessoa fala que o correto seria não estudar perspectiva linear, é porque isso aqui é mais natural do que a perspectiva linear. Isso aqui é muito mais próximo de como a gente enxerga, só que com menos distorção. Isso aqui tá bem distorcido para vocês verem um exemplo, tá? Então, vocês aprenderem já a distorcer vai te dar resultados mais naturais do que perspectiva linear. Se vocês quiserem ver um problema da perspectiva linear, se vocês voltarem nos videogames da década de 90 tinha muito render e CG que era em perspectiva linear. E ficava tudo super duro por causa disso. Mas, problema é que, igual fazer aula de física, quando você começa a estudar esse tipo de conceito e o pessoal fala, ignore a fricção. É exatamente porque essa leve distorção no grid causa tanta complicação na hora de desenhar que é mais fácil você pegar aquela curva sutil e transformar numa linha reta para você entender os princípios da perspectiva. Mas na hora de desenhar, você se lembrar que você vai ter que botar essa leve distorção de volta. Faz sentido isso? É por isso que muita gente só abre mão, faz a blocagem no 3D, bota uma câmera, porque a câmera vai fazer a distorção de lente que a gente está comentando, e renderiza e traça por cima. Porque é complicado fazer esses grids distorcidos na mão livre. Não necessariamente na mão livre, né? Mas até com régua eles são complicados. Sei lá. Eu desenho já tem um certo tempo, mas sempre tive dificuldade em estudar. Mesmo colocando post-its na frente do meu notebook, e sinto que me atrapalhava muito. Você já passou por isso? Se sim, que dica você poderia dar? Olha, eu sou muito nerd. Falo isso como uma confissão. Então eu nunca tive muito problema pra estudar, não. Estudar pra mim sempre foi uma coisa que me empolgou bastante, tá? Eu acho que o que você tá tendo dificuldade, na verdade, é com a disciplina do estudar. Precisa voltar e precisa ficar fazendo a mesma coisa várias vezes, e isso é difícil de fazer. Se for esse o problema, se for essa dificuldade que você tá tendo, uma das coisas que eu recomendo é você ir aos poucos. Não precisa
não precisa começar sendo super disciplinado. Começa estudando aos pouquinhos, sabe? Começa fazendo menos coisa. E aí vai dando tempo ao tempo para você criar essa disciplina que precisa para você voltar todo dia. Certo? Outra coisa. Se estudar por conta tá sendo difícil, pondera fazer um curso. Cursos ajudam, sabe? Cursos ajudam a estruturar os estudos. Curso ajuda a te sugerir exercício, a te dar um resultado mais óbvio do que você está procurando. Depois que você fizer alguns cursos, vai ficar um pouco mais óbvio qual é a rotina, qual é o processo que você precisa para você aprender as coisas. E aí vai ficar um pouco mais fácil de estudar por conta. Mas se você precisar do curso, não tenha medo, tá? Faz parte. Tem coisa que eu só consegui estudar mesmo com curso. E eu tava inclusive comentando que anatomia foi uma das coisas que eu tentei muito estudar por livro e eu simplesmente não conseguia. A anatomia não fazia sentido nenhum pra mim só com livro. A anatomia só fez sentido pra mim quando eu fiz curso com um professor me mostrando passo a passo. Aí eu consegui começar a entender a anatomia, sabe? Então, se tá difícil de estudar por conta, experimenta um curso. Às vezes vai fazer a diferença e você vai conseguir estudar de boa, sabe? Então são essas duas coisas. O curso ajuda a estruturar e tenta não exagerar, sabe? Se você tá começando agora e a disciplina tá difícil, vai aos pouquinhos. Não precisa fazer muitas horas por dia. Faz um pouquinho por dia até criar disciplina e aí vai aumentando. É mais fácil do que começar com uma sessão de estudo muito intensa que vai te cansar e você não vai querer fazer de novo no dia seguinte. Certo? Uhum. Olá, você conhece bons exemplos de como usar subsurface scattering em um modo mais cel shading? Sim. Tem alguns vídeos muito bons sobre isso. Mas, no geral, é uma camadinha de overlay em cima do negócio todo. Em cima da luz, principalmente, bota um overlay e bota um blur. E que você vai ver que vai criar o subsurface scattering no cel shading, sabe? Vários artistas fazem isso de jeitos diferentes. Costuma ser muito com a coisa do aerógrafo em cima do cel shading, sabe? Faz o cel shading durinho, direitinho, com brush durinho ou com seleção. Bota um aerógrafo por cima em modo de camada para fazer o efeito de cel shading. É bem de boa. Eu queria lembrar, tem alguns vídeos que falam sobre isso e são muito bons, mas eu não tô lembrando de nenhum específico nesse momento. Eu sei que tem, só não tô lembrando de nenhum. Se eu lembrar de algum, eu jogo lá no Discord pra gente. Sula, como funciona esse esquema de mentoria? Onde achar um bom mentor? Como vivem? Do que se alimentam? Mentoria é o seguinte, ó. Você precisa achar uma pessoa que disponibiliza a mentoria. E aí você vai fazer uma sessão que ela é individual com o artista, né? E aí você vai trocar uma ideia com esse artista. E vocês vão trocar ideia sobre quais são os exercícios que você vai fazer, o que você vai produzir, você vai tirar suas dúvidas, vai falar das coisas que estão travando o processo. Então primeiro você tem que achar um artista que tenha a mentoria disponível, tá? E depois você tem que ter as dúvidas e tem que ter quando você vai para mentoria, é muito mais fácil se você já tentou produzir alguma coisa e falhou. Se você chegar com essas dúvidas, olha, tentei fazer isso aqui e não tá dando certo, por que não tá dando certo? É fantástico pro mentor, porque ele vai conseguir te sanar essas dúvidas, sabe? Então, ele é um jeito muito bom de você não produzir sozinho. Nem todo mundo vai fazer a mentoria exatamente no mesmo molde. A mentoria que eu faço, elas são em turmas de 10 pessoas, mas cada pessoa tem a oportunidade de falar comigo por pelo menos 10 minutos por semana pra gente trocar uma ideia do que tá acontecendo, o que tá travando, como é que tá sendo fazer os exercícios, o que você tá achando, como é que tem um dos pensamentos, que ajuda bastante a organizar como que tá acontecendo o processo criativo. Certo? Faz sentido isso? Então, a mentoria, ela é isso, ela é uma sessão intensa de tirar dúvidas, sabe? Ela é diferente de um curso que você vai lá assistir aula. Ela é mais pra você trocar ideia mesmo.
mas aprende-se muito nesse formato. Essa coisa de você tirar dúvidas, você tá estudando alguma coisa, e você vir tirar dúvidas com uma pessoa mais experiente, ajuda demais na conta. Eu estruturei minha mentoria num esquema de aula que eu gostaria de ter tido quando eu estivesse começando, sabe? Então, eu acho que tem funcionado bem. Eu espero, o pessoal parece que gosta. Acho que só o fato dela encher sempre é um Ajuda, né? Lá. Qual foi o macete que você usou para achar o Outsourcing Manager da Blizzard? Eu dei uma procurada no LinkedIn e achei muita gente. Eu não sei realmente quem é quem. No meu caso, tá? Eu tive a sorte de eu ir numa BlizzCon e ser apresentada pro diretor de arte que trabalhava pra Hearthstone. O que eu recomendo pra vocês, cruza os nomes de quem vocês acharam no LinkedIn com conta no ArtStation. Vê se vocês acham as pessoas pelo ArtStation, que vai ser muito mais fácil de você encontrar quem são os diretores de arte. Porque diretor de arte tem perfil no ArtStation. Porque eles usam o ArtStation pra achar artista. Mas eu dei a sorte de ir na BlizzCon e eu fui apresentada por uma pessoa que já estava trabalhando com Hearthstone. Então eu dei essa sorte, sabe? A Sula já contou a história. Em alguma live, em algum momento. Mais de uma vez. Sula, boa noite. Eu desenho tem um tempinho, 4 anos. E sinto que eu ainda tenho dificuldade com tudo que eu faço. Desde a estrutura até a pintura. Por conta disso, eu tô tentando estudar com mais foco, mas me encontro em um limbo, porque não sei bem o que estudar ou como estudar as coisas direito. Eu queria ter uma recomendação do que estudar quando você precisa estudar tudo. Tem a live de cronograma. A gente fez uma live de cronograma de estudos, que eu acho que vai te ajudar bastante. Mas, se eu puder recomendar pra você, você tá exatamente no momento que eu acho que uma mentoria te ajudaria. É exatamente esse momento que, tipo, nossa, tem muita coisa pra eu fazer, eu não sei pra onde começar, que a mentoria te ajuda pra caramba, sabe? Mas dá uma olhadinha na live de cronograma que a gente fala a respeito como é que estuda cada coisa, como que a gente organiza esses estudos, que eu acho que vai ajudar também, sabe? Mas se você tiver oportunidade, procura uma mentoria que vai ser show de bola.